Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Vamos aqui conjecturar, falar um pouco aqui sobre o que aconteceu hoje. A votação, né, do STF, segunda turma do STF, que finalmente declarou a suspeição do juiz, que agora oficialmente é ladrão, Sérgio Moro. Foi uma celeuma, foi uma polêmica muito grande e nós sabemos que isso, o que aconteceu, apesar do discurso muito incisivo, muito bacana do Gilmar Mendes, tem a mosca está aqui, né? Tem sempre uma mosca aqui, né, me torrando a paciência nas minhas lives, não sei o que ela vem fazer essa hora aqui. Bom, mas vamos voltar ao assunto. Apesar do discurso do Gilmar Mendes, do Lewandowski, né, para tornar Moro suspeito, a gente precisa lembrar de uma coisa, que Moro teve o apoio do Supremo Tribunal Federal para botar Lula na cadeia e fazer com que Lula não concorresse às eleições. Está muito claro isso para mim. Por quê? Porque Gilmar Mendes sentou em cima do habeas corpus. O Zanini pediu isso aí desde 2018. A defesa de Lula pediu a suspeição de Moro desde 2018. Fundamentado. O habeas corpus foi fundamentado. De suspeição foi fundamentado na condução coercitiva. Por quê? Você só pode conduzir coercitivamente alguém, ou à força, né, na vara, como diz Gilmar Mendes, se você recebeu intimação judicial e não foi para a audiência. Todas as vezes que Lula foi chamado, ele compareceu. Né? Ele compareceu. Então, aquilo foi um jogo, né, do Sérgio Moro para causar aquele impacto político transmitido, né, de forma espetaculosa pela Rede Globo, né, pelas televisões, a prisão de Lula, Lula preso, né? Lula se assustou, a família se assustou porque levantaram o colchão, entendeu? Levaram o tablet do neto do Lula, levaram tudo, como se o cara fosse, entendeu? Ali já tivesse sido julgado, né? Uma condução coercitiva criminosa, no primeiro. O segundo fato, as escutas sem autorização do Poder Judiciário. Eu preciso dizer para vocês, informar para vocês, porque eles não informam, que para um juiz de primeira instância, né, fazer uma escuta telefônica, grampear um telefone, ele tem que pedir ao STF, quando se trata de autoridades. E havia um presidente da República, uma presidenta. Dilma Rousseff era a presidenta da República quando foi grampeada. Terceiro, né, pegaram essas escutas, né, editaram as escutas e colocaram aquilo que eles, né, que beneficiaria a eles, apenas aquilo que beneficiaria a eles. Eles botaram trechos. William Bonner se esbaldou, né, com a Renata, e o pessoal ali se esbaldou, né, dando as notícias e tal. E desde o início que a gente sabia, nós sabíamos que Lula era inocente. Porque eu conheço o Bancop. Eu conheço o processo do Bancop. Tá certo? O Bancop foi criado por ex-funcionários do Banco do Brasil aposentado para vender consórcio, para vender casa, para vender imóveis, né, através de cotas. Né? Então a gente sabia que aquilo ali, qualquer pessoa pode chegar e, olha, eu quero comprar aqui as cotas desse apartamento aqui, desse triplex. E depois eu me arrependi, quero meu dinheiro de volta, está aqui, eu não vou ficar, não peguei nem a chave, não vou ficar com o triplex. Então aquilo foi nojento, está mais do que claro, né? Porque além
da fundamentação, dessa suspeição, o Delgatti hackeou e mostrou conversas entre o Deltan Dallagnol, pegando essa matéria antiga da Rede Globo, que saiu no jornal da Rede Globo, que o Lula e a Marisa estavam comprando um triplex no Guarujá, né? Mas que devolveram, não ficaram com o triplex. Mas Sérgio Moro queria muito a cabeça de Lula. Eu sempre disse, o foco não é a corrupção, o foco não é prender corrupto, o foco é prender Lula. Porque estão cansados de tomar peia nas urnas. Estão cansados de apanhar nas urnas. Então, só tem uma forma de tirar Lula do poder, né? De ganhar de novo nas urnas, com maioria estrondosa de votos, é prendendo o cara. Ou então matando. Matando eles não iam matar, né? Porque ficaria muito pior para eles. Então, prender. Então, foi isso que fizeram. E fizeram isso, o Sérgio Moro fez isso. Eu acho isso uma canalice. Acho uma canalice, me perdoem, mas esse é o meu posicionamento, o meu ponto de vista. Para pensar que o STF é bonzinho, não, o Gilmar Mendes é bonzinho. Sabe por que Gilmar Mendes virou uma fera? Porque o nome dele foi citado. O nome dele foi citado, ele ouviu as conversas do Dallagnol, do Sérgio Moro, de toda essa quadrilha que se formou ali para prender Lula. E para fazer o mal, inclusive, para eles. Eles se sentiram ameaçados, né? Então, a partir do momento que eles se sentiram ameaçados, agora nós vamos lascar eles também, né? Agora tem volta. O que que vocês acham? Por que demorou 2 anos? Por que não pegaram esse habeas corpus e julgaram naquele momento? Né? Sabe quem ia julgar esse habeas corpus? O relator da Lava Jato. Mas morreu. No dia que ele ia soltar a lista de pessoas envolvidas na corrupção e no dia que ele ia botar Sérgio Moro no canto dele, o Teori Zavascki. Entendeu? Então, aquele bandido que foi conduzido por Dilma, inclusive o Rodrigo Pilha desmascarou o canalha, né? O Janot. Aquele cara, quando estava sendo sabatinado, ele disse assim, olhou para Aécio Neves e disse assim, um pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Aquele é um canalha, alcoólatra canalha. Está jogado na lata do lixo. Porque o Geraldo Brindeiro, pelo menos ficou na história como um engavetador da República. E Janot? Ninguém nem escuta mais falar, sabe? E sabe por que o Gilmar Mendes tem raiva dele? Porque ele declarou num livro que ele ia assassinar Gilmar Mendes, ia dar um tiro no Gilmar Mendes, sabe? Então é por isso que vocês viram, a gente pode aplaudir, a gente pode se sentir com a alma lavada, porque finalmente, né, a justiça foi reparada, a justiça foi feita. Mas essa justiça que foi feita, não foi feita no início, porque foi conivente com a bandidagem de Sérgio Moro, viu? E do Ministério Público Federal. Romero Jucá, quando disse, precisamos estancar essa sangria com STF tudo. Tem o áudio do Romero Jucá. Era com STF e tudo. Então não tem nenhum santo ali, é tudo santo do pau louco. É porque a água bateu na bunda, gente. Sabe? Lula tem uma estrela. Lula tem uma estrela. Porque se fosse qualquer um, estava mofando na cadeia. Lula tem uma estrela. Apareceu um Delgatti, que se sentindo, né, sofreu as mesmas coisas, foi preso injustamente, através de mentiras e tal. Ele disse assim, eu vou saber quem é que está falando a verdade, né? Se é Lula ou se é Sérgio Moro. Quando ele entra, porque assim, as pessoas dizem que ele hackeou o telefone, não foi celular de autoridade. Ele pegou o pacote na nuvem, porque a gente fala nuvem, mas não é nuvem do céu. A nuvem é o seguinte, essa nuvem, pessoal, são dados dessa rede de computadores. Então tem sempre uma sobra de dados, que muita gente usa para colocar um servidor.
Tem muita gente que usa para minerar, fazer mineração de criptomoeda. Tem muita gente que usa para guardar fotografias, né? iCloud, né? O iPhone é iCloud, né? Cloud é nuvem. Pois bem, então ele pegou, chegou lá e pegou, né, 7 teras de bate-papo, de conversa em tempo real. Em tempo real. E aí a Lava Jato, perdão, a Polícia Federal foi e prendeu o hacker. Aí foi o fim de Sérgio Moro. Porque quando prendeu o hacker, pegou toda a conversa, pegou tudo que havia, que o The Intercept não tinha ainda todo esse material, porque é muita coisa. Era muita coisa. Uma operação spoofing. Então, é um iluminado, porque ele disse na cara de Sérgio Moro, assim, hoje eu estou sofrendo, viu? Mas amanhã quem vai sofrer é você. E hoje Sérgio Moro já pegou dele, viu? Aliás, já tem pegado há bastante tempo, né? Quando o Bolsonaro, né, ditatorialmente, né, porque ele é ditador, para livrar, e ele fala isso muito claramente. A gente tem que entender que ele fala isso muito claramente. Tem um áudio dele falando. Tem um vídeo do falastrão, ele dizendo o seguinte: eu vou deixar de beneficiar meus filhos, né? Então quer dizer que vão investigar meus filhos, os meus amigos, vão nada. Aí tirou o diretor da Polícia Federal, que Sérgio Moro não queria que tivesse tirado, que Sérgio Moro queria cuidar da pasta dele, porque todos os ministros têm autonomia, claro que eles devem satisfação ao Poder Executivo, ao presidente, mas eles têm autonomia em suas pastas, isso é chamado ali se estiver fazendo bobagem, se não estiver trabalhando. Diferente desse cara. Esse cara, ele quer, entendeu? Ele está, só para vocês terem uma ideia, em todos os ministérios, em todas as autarquias, em tudo que pertence ao governo federal, já tem a polícia política, já tem espião lá dentro, da ABIN, olhando se o cara está se comportando de forma fiel ao Bolsonaro. Olha os trupiços que botaram no poder, que caiu de paraquedas, né? Que caiu de paraquedas. Então, Rede Globo, a mídia, o STF, tudo, esse papo aí, isso não me engana, não. Evidentemente que a gente fica feliz. Por quê? Porque se fosse só em cima das alegações do Zanini, né, eles não teriam votado isso aí, eles teriam derrubado o habeas corpus. Quando Gilmar Mendes teve acesso a esses áudios, a partir do The Intercept, ele já ficou de orelha em pé. Mas ele sabia o que estava acontecendo. Isso é para livrar a imagem dele. Quando a defesa recebe esse material, é liberado para a defesa do Lula, esse material. E aí eles contratam, né, pessoas para fazer análise, né, forense daquele material. Então tudo ali autenticado, né, por analistas. E começa a enviar para o STF, o cara, poxa, pelo amor de Deus, nós estamos diante aqui, nós estamos lascados, nós estamos ferrados, temos que fazer alguma coisa. Né? Então, a votação de hoje, a Carmen Lúcia, eu sabia que ela ia mudar o voto. Eu tinha certeza absoluta que ela iria mudar o voto. Cássio Nunes, ele tomou uma sova do Gilmar Mendes, porque aquilo ali era a vontade do Gilmar Mendes. Prevaleceu a vontade do Gilmar Mendes. Fachin, a gente sabe que Fachin tentou salvar a pele do Sérgio Moro, né? A pedido de alguém. Alguém pediu, cara, salve esse cara aí, pelo amor de Deus. Pode ter sido inclusive Bolsonaro, porque Sérgio Moro conhece muita coisa, muita mutretagem, muita coisa, muita bandidagem do executivo, do cara que está na presidência. Então pode ter sido por isso, cara, não mexe comigo que eu não mexo contigo, fica aí na tua e tal. Pode até ter sabe, todo mês tu recebe X para me deixar quieto aqui e tal. Porque senão eu vou ser envergonhado, tu também vai. Estamos com o rabo preso,
Pode ter havido, sim, pode ter havido isso aí. Só que não deu para salvar a pele do Sérgio Moro, porque Gilmar Mendes estava indignado. Em todas as entrevistas que o Gilmar Mendes deu, mesmo não tendo sido baseado nos áudios, que eles alegam que aquilo ali é de forma criminosa, né? Gilmar Mendes deu uma sova lá no Cássio Nunes, dizendo o seguinte: olha, ninguém tá ligando para hack não, rapaz. Está aqui nos autos. Está aqui nos autos o que aconteceu. Aí falou exatamente o que a defesa protocolou nos autos, né, para pedir o habeas corpus de suspeição do Sérgio Moro. Pronto. Agora o Sérgio Moro está de fato consumado que foi um juiz suspeito. Não tem mais para onde recorrer. Não tem como recorrer. Né? Não tem como recorrer. É um antro de bandido. Na realidade, ele é um antro de bandido. E, evidentemente, que a gente não defende a corrupção. Claro, nós queremos que o corrupto, sobretudo o corrupto de colarinho branco, que ele vá para a cadeia. Mas quem foi para a cadeia com provas robustas? Quem foi para a cadeia? Quem é que está na cadeia? Aécio Neves está na cadeia? Pô, a gente viu vídeos da Polícia Federal com o primo de Aécio Neves com uma mala correndo na cabeça de dinheiro, tentando se desvencilhar da Polícia Federal. E outros, quer dizer, durante a Operação Lava Jato, a corrupção comia solto. Foi aí que a corrupção comeu mesmo, né? Corria solta mesmo. Mas aí o grande lance era tirar o Partido dos Trabalhadores do poder, obstruir a Dilma, né? Impeachment a Dilma e fazer com que Lula não fosse o candidato que tinha a preferência do eleitorado, que ganharia em primeiro turno. Isso que a gente tem que ver. Então, mas de certa forma, a gente se sente contemplado. A justiça foi obrigada a ser feita. O cara vaticinou. Se vocês olharem o vídeo aí, deve ter todos os vídeos onde o Lula, que está fazendo as oitivas ali para o Sérgio Moro e para os procuradores, inclusive tem um que é muito engraçado. Esse apartamento, tem alguma coisa aí, dizendo que é meu? Não, mas tem um papel aqui. Está em branco. Sim, então, se está em branco, então guarda o papel para você. Né? Quer dizer, ele tem umas respostas muito inteligentes. Né? Ele bota ali Sérgio Moro já dentro do bolso. Ele já destrói Sérgio Moro. E vaticina. Diz assim, olha, depois que você me condenar, você vai conseguir dormir em paz? Né? Porque hoje você está me condenando, mas amanhã você será condenado. E está aí. Está aí o que aconteceu. Está aí o que aconteceu, cara. Por causa do Delgatti. Então, Delgatti, como o Snowden, é o grande nome. É o grande nome em toda essa treta, patifaria da nossa justiça. É isso que, né? É isso que é o correto. O STF sabia das patifarias. Sabia. O STF não agiu porque estava em concordância com generais, né, que foram levados aos comandos por Lula e por Dilma, foram patenteados e levados ali ao comando leste, ao comando das Forças Armadas ali, e que traíram Lula, a confiança de Lula e a confiança de Dilma. Pessoas que foram beneficiadas no governo Lula e Dilma traíram, porque eles queriam o poder, eles queriam voltar ao poder. E, de certa forma, voltaram. De certa forma, eles voltaram ao poder. Né? Outro detalhe que muita gente passou desapercebido é que o Vilas Boas, ele lança um livro afirmando o crime que ele cometeu contra o Estado. Fachin vai para o Twitter, faz ali uma nota de desagravo, e Vilas Boas diz 3 anos depois, e ri, né? Aí parece que Fachin
parece que para se vingar disso aí, disse assim, então 3 anos depois, eu vou engavetar, eu vou anular tudo o que fizeram contra Lula, porque não tem prova, eu vou anular. Mas também para salvar o couro do Sérgio Moro. A intenção era essa. Né? Foi mesmo dar uma bofetada ali naquele cara que já está derretendo numa cadeira de roda. Gente, tem gente que é tão ruim, que nem na hora da morte ele se converte ou pede perdão. Esse Vilas Boas é um desses caras. Ele está derretendo, porque é uma doença degenerativa. Está derretendo, mas é incapaz de pedir perdão à nação brasileira. Porque ele fez mal à nação brasileira. Não é a Lula, Dilma, PT, nada disso. É o povo brasileiro que está sofrendo. Bom, mas finalmente a justiça foi feita. Lula provou, pode falar agora para o Arthur, que ele disse no caixão do Arthur, o vovô vai provar que é inocente. Quando não sou eu que tenho que provar a minha inocência, mas quem me acusa é que tem que provar que eu sou, né, o culpado. É assim que é a nossa justiça. Deveria ser assim, mas não é. O segundo tópico muito importante é que enquanto a gente né, fica ali assistindo como se fosse, a gente estava tão carente de justiça que parecia um jogo do futebol, né? Brasil e Alemanha, a revanche, parecia jogo de futebol. E aí a Carmen Lúcia, que já havia votado contra, muda o voto diante, né, de todo aquele morrendo de medo mesmo, porque o negócio é feio, envolve uma série de ministros do Supremo Tribunal Federal, envolve o presidente da República, envolve Michel Temer, envolve um monte de gente de peixe grande, sim senhor, essas conversas. Sim senhor. Então essas conversas não virão a público agora não. Possa ser que daqui a 15, 20, 30 anos, possa ser que essas conversas venham a público quando a gente já não estiver mais nem aqui. Ou a gente tiver velhinho e esses caras já tiverem partido. Tenho certeza do que eu estou dizendo. Eu nunca erro, meu povo. Então, mas enquanto, né, o Brasil passa, né, por esse espectro, né, jurisdicional, né, a incompetência de Bolsonaro, né, no combate à Covid, na questão da economia, na questão da saúde colapsada, na questão da economia, na questão da educação. O cara não sabe nada. Ele não sabe absolutamente nada, é um ignorante. Ele tem que ser retirado. Mas não é assim impeachmentado. É metido uma camisa de força para ele fazer um tratamento, porque esse cara é doente. Ele é doente. Hoje, eu tenho dados aqui muito tristes para passar para vocês. Hoje, em 24 horas, quase 3.300 pessoas morreram de Covid. Então, o Brasil, por causa da irresponsabilidade de Bolsonaro, né? E eu vou dizer por quê. Para quem defende Bolsonaro, eu vou dizer por quê. Né? Chegou a esses números estratosféricos de pessoas doentes e de pessoas morrendo. Todos os hospitais, todos os estados colapsados, a saúde colapsada. Na cidadezinha que eu moro aqui, está cheio de gente no hospital porque não tem como enviar para as outras unidades. As pessoas morrendo em casa, sem fôlego, sem ar, com os pulmões obstruídos, com os pulmões, sabe, petrificados pela doença. E ele continuou fazendo pouco da doença, continuou oferecendo o kit Covid, quando na realidade esse kit Covid já foi provado que mata, cirrose hepática, medicamentosa, pessoas tendo que fazer transplante de fígado, olha só. Então, o Brasil está vivendo um desastre. Se não bastasse, né, Bolsonaro está criando milícias, treinando milícias, tá, para que essas pessoas transformem o Brasil num barril de pólvora. Tá? Então roubaram vacinas lá em Natal. Né? Para quê? Para vender? Para jogar fora? Quem me garante que isso aí já não são os paramilitares de Bolsonaro fazendo isso aí? Daqui a pouco começam a convulsionar, começam a incendiar prédios públicos,
para botar culpa, como fizeram em 64, como fazem lá na Síria. Isso é o modus operandi de bandido, é esse, o modus operandi. Então eles atacam, incendeiam e botam a culpa em grupos de esquerda. São os grupos de esquerda, que os radicais de direita, os skinheads, né? Esse pessoal não tem coração. Esse pessoal não tem coração, não tem alma, não tem mente. Então, como o Jabas Passarinho falou, né, no AI-5, ele disse assim, as favas, senhor presidente, os caras são tão baba-ovo, as favas, senhor presidente, todo e qualquer escrúpulo de consciência. Jabas Passarinho disse isso, né, na edição do ato inconstitucional número 5, que matou, que, né, estuprou, que arrebentou o Brasil, né? Então eles mesmos praticavam atos terroristas para botar a culpa em grupos de esquerda. E os jornais dos Frias, né? Globo, Jornal Frias e tal, esse pessoal, né, mancheteava isso como se fosse de fato. Quem estava explodindo o banco, quem estava explodindo banca de revista, quem estava roubando o banco, quem estava matando, assassinando, eram grupos de esquerda. Quando na realidade eram eles, como aconteceu com a bomba do Rio Centro. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Vamos aguardar que, de fato, exista alguém de bom senso e que tenha poderes, né, para conversar politicamente, né, com o Congresso Nacional, com o STF, com as Forças Armadas, para internar esse cara aí e botar uma outra pessoa ali para governar o país, outra pessoa, uma pessoa mais sensata. Eu acho que o Mourão é mais sensato. Eu acho que o Mourão é mais sensato. Bolsonaro é um bandido. Quando o Bolsonaro sair da presidência da República, que ele vai sair, se não agora, em 2022, ele vai sair. Vai ser preso. Se ele não for preso no Brasil, ele vai fugir daqui e vai ser preso no exterior. Sabe? Ele e a família. Porque são muitos crimes. Não são poucos crimes. Eu não estou falando só crime de responsabilidade por causa da Covid, por causa do ecocídio, né? Não, eu estou falando de crimes mesmo, de roubo do erário, porque não tem negócio de rachadinha, não. Rachadinha é um neologismo que criaram muito bonitinho, né? Para dizer corrupção do erário, porque se eu tenho 10 assessores, cada um ganha 10 mil, e a Câmara me dá esses 10 assessores, eu coloco 10 assessores ali, nomeio 10 assessores, são nomeados 10 assessores, né? Eles nem vêm, nem vão para o gabinete, moram inclusive lá no Rio de Janeiro, e todo mês eles recebem 10 mil e depositam 7.200 na minha conta, e fica só com 2.800, isso é roubo, rapaz. Isso é lavagem de dinheiro público. Eu estou roubando, isso é roubo, isso não tem negócio de rachadinha. Rachadinha seria 50-50. 50% para mim, 50% para ti. Mas a imprensa é tão escrota que fala rachadinha, criou esse nome rachadinha. O portal do nosso amigo José vive indignado com a imprensa porque a imprensa não coloca isso como, né, para que o povo veja, né, dá pouca importância a esses movimentos e a essas notícias. Ele tem que entender que a mídia corporativa vai estar sempre do lado do mercado, que é o patrão dela. Vocês queriam, sinceramente, que a mídia corporativa ficasse do lado do trabalhador? Um abraço. Rezem pelos que estão acamados, né? Façam vibrações, porque o Brasil está sangrando. Um abraço, boa noite, muito obrigado.